Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno e repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão. Nesse vídeo, vamos falar do Alex Teixeira, que deu uma entrevista lá na Vasco TV e, segundo ele, vai dar muitas alegrias para você até o final do ano. Você acredita nessa declaração? Cuejá, vamos falar também do Cuejá aí, né? Outro nome que está surgindo aí. A gente sabe que é uma função que o Vasco necessita, um volante para jogar ali do lado do Jair. Vamos trazer o Edmundo para falar sobre isso também. E uma declaração polêmica. Já trouxe aqui no canal essa declaração do Cuejá, mas vou trazer de novo e eu quero a sua opinião. E o Zé Elias, cara, lá no programa da ESPN, sempre vem falando aí, ó, o torcedor do Vasco tem que ter calma, o time ainda não tá pronto, pode passar sufoco no Campeonato Brasileiro. Mas depois dessa atuação aí diante do Fluminense, do Fernando Diniz, um time que gosta de ter posse de bola, que sempre cria muitas dificuldades para o seu adversário, e o Vasco mostrou muita força ali no primeiro tempo, o Zé Elias está gostando aí do caminho que o Vasco está tomando para esse Campeonato Brasileiro. E vou começar aqui com essa opinião aí do Zé Elias. Família, o Vasco jogou muito bem contra o Fluminense, dominou amplamente o primeiro tempo. Eu discordo de todos os jornalistas que eu vi aí falando que o Diniz, quando mudou ali, né, tirou o Arthur, que é um jogador jovem, e aí botou o Lima, o Fluminense melhorou, tomou conta do jogo. Aonde? Eu não vi isso, assisti o jogo todo, parece que, cara, eu acho que assisti outro jogo. Foi um jogo mais parelho no segundo tempo, o Fluminense não dominou, porque o primeiro tempo só deu o Vasco, a gente massacrou. E aí tem também os tricolores que estão aqui no canal, vem comentar, né, pô, o Fluminense tava desfalcado, tava sem o Cano, sem o Manuel, sem isso, sem aquilo. Eu aviso ou vocês avisam? Gente, o Rodrigo é um grande jogador, né? Um jogador da base que mostra muito potencial, mas não vai ser titular do Vasco durante o ano. O Miranda também não deve ser titular do Vasco. O Galassa também não vai ser titular do Vasco. Então o Vasco também estava com os seus desfalques. Então não tem desculpa. O Vasco dominou, perdeu. Futebol é bola na rede, mas o Vasco mostrou muito mais potencial, na minha opinião, para o longo da temporada do que o próprio Fluminense. Mas vamos ver aqui o Zé Elias falando. Família vascaína, se liga só. Essa vitória é importante para o Fluminense, mas o que o Vasco apresentou, eu acho que o torcedor imagina que num futuro próximo coisas boas virão também. Normalmente, quando você pega o jogo do Fluminense, você fala assim, Fluminense 70% de posse de bola, adversário com 30%, às vezes 58%, né? Ontem, Vasco, 52% de posse de bola, Vasco, Fluminense 48%. O Fluminense errou muito passe. Total de chutes. Normalmente o time do Fluminense chuta muito, né? Sim, tem sim. Várias oportunidades, muitas vezes para fora, passa longe, mas estatisticamente o pessoal coloca. Vasco, 14%, Fluminense 7%. Então, digamos que ontem foi um Vasco muito Diniz. Não. Teve mais posse, chutou mais, mas perdeu? Era assim o Diniz, né? Não, mas eu acho que... Não era assim, cabe observar. Era assim isso, mas cabe observação. Você foi muito bem nessa sua... Mas a gente estava fazendo... Eu estava trabalhando no Sport Center, né? Mas na frente estava a televisão, estava assistindo o jogo. E realmente o time do Vasco jogou bem. O time do Fluminense não conseguia sair com a bola o tempo todo como ele gosta, né? De toca aqui, vai ali, aproxima, sai um. O Fluminense o tempo todo, o Vasco o tempo todo pressionando o Fluminense. O homem da bola estava sempre pressionado, e quando o Vasco recebia essa bola já conseguia girar. Saída rápida também. O Alex Teixeira voltou a jogar bem. Foi muito bem. O Vascaíno esperava muito dele na volta, né? E ele não estava correspondendo, mas já tem algumas partidas. Essa ascensão do Vasco passa também por ele. Projetando para o Campeonato Brasileiro. Que tem como ídolo o Nenê, né? O Nenê entrou no segundo tempo. O Peck também, para mim, jogou muito bem. Um cara que também batida da bola e tal. O segundo melhor jogador em campo foi o Fábio, né? É isso. Que mostra como o Vasco e o Vascaíno têm razão para acreditar. No campeonato, acho que meio que já era, né? Porque o Volta Redonda tá muito bem. O Vasco ficou ali para trás. Fluminense e Botafogo estão em cima no topo. O Flamengo vai chegar. Então, muito possivelmente, esse estadual, o Vasco não vai chegar no mata-mata. Mas a perspectiva, a gente falou do Brasileiro do Santos, a perspectiva para o Vascaíno hoje já é diferente. Você percebe que alguma coisa está acontecendo ali de bom, de positivo. O que o Vasco apresenta é bem diferente do Santos. Com relação a jogo. É isso, né? A gente é um pouco repetitivo nisso, né? A gente sempre pontuou aqui que o Vasco precisa de reforço, tem que chegar mais peças, né? Um volante, um atacante pelo lado esquerdo talvez seja interessante. Um camisa 10, um meia
armador que nesse jogo diante do Fluminense foi uma variação tática, né? O Vasco com 3 volantes, o Alex Teixeira ali pela beirada, pelo lado esquerdo, mas trazendo um pouco pelo meio também, criou diversas oportunidades ali no meio campo, arrancando, driblando. Então é uma variação tática, não quer dizer que o Vasco vai jogar dessa forma sempre, é uma maneira de jogar. Então o Vasco precisa sim de um camisa 10, de um meia armador para essa função. Mas pegando aí esse gancho do Zé Elias, família vascaína, o Vasco tá no caminho certo, tá jogando bem, vem de boas atuações, né? 3 jogos seguidos, claro que diante ali do Volta Redonda foi muito mal, mas Resende, Nova Iguaçu e Fluminense, apesar da derrota, o Vasco foi muito bem. Claro que a gente fica preocupado com o Campeonato Brasileiro, inclusive eu estava assistindo ontem, depois que eu virei pai, fica difícil assistir, mas eu não tenho conseguido assistir Cruzeiro e Atlético Mineiro. Cara, eu achei um jogo bem abaixo. Claro que a gente sabe que o Atlético Mineiro é um time com mais recurso, Pedrinho, Paulinho, Hulk, mas foi um jogo que doeu de ver, cara, jogo fraco tecnicamente. Então, pegando aí o Vasco jogando, tá no caminho certo, tá jogando bem, tá fazendo boas partidas. Vamos ter mais aí um confronto interessante, que é um Botafogo pensando na elite do futebol brasileiro. Eu acho que a gente pode analisar dessa forma. Falta as peças, tem que chegar reforços, mas o Vasco tá no caminho sim, trabalhando bem aí com o Maurício Barbieri e com as opções que ele tem nesse momento. E uma dessas opções que é bastante questionada aí, né, família vascaína, que é o Alex Teixeira, na Série B do ano passado, quando ele acertou com o Vasco, todo o vascaíno falou, irmão, tá tranquilo, vamos subir com tranquilidade, porque ele vai dar um salto técnico aí no nosso time. Não aconteceu, foi muito mal, né? Houve no início do ano esse debate, né? Renova ou não renova? Mas a gente tá vendo o Alex Teixeira, evoluir fisicamente contra o Resende, né? Contra o Nova Iguaçu e agora contra o Fluminense, sem dúvida nenhuma, fez a sua melhor partida aí com a camisa do Vasco. Vamos ver essa declaração dele aqui, ó. Liga só. Acho que é minha casa, aqui onde eu cresci, onde eu tenho um amor muito grande pelo clube. Tô conseguindo fazer uma pré-temporada com jogos, que eu acho que é o mais importante, né? Tu adquire ritmo jogando e nos treinamentos, a intensidade que tem os treinamentos. E isso tá me deixando mais confiante. Então, procuro fazer meu máximo, como sempre, todos os clubes que eu passei, eu tento dar meu máximo. Então, aqui no Vasco não vai ser diferente. Acho que cada dia eu tô melhor e acho que até o final do ano aí eu vou dar muitas alegrias ao Vasco da Gama. Tá aí, o Alex Teixeira ele não é um craque, né? Mas eu acho que fisicamente bem, ele vai ajudar assim ao longo da temporada, né? Um cara que tá mostrando aí recurso, qualidade, então vamos torcer para que ele possa se manter aí focado, bem condicionado, que eu tenho certeza que vai ser uma peça importante aí, família vascaína. Agora vamos falar aí dessa situação do Cuéllar, né? Houve uma informação aí recentemente por um site, né, que o Vasco teria quase acertado aí com o Cuéllar antes do Mundial. Nicola também falou sobre isso, família vascaína. E eu quero trazer aqui o Edmundo, que comentou um pouco sobre essa situação aí na live dele ontem. Se liga só. Inclusive o Nicola falou que o maior interessado hoje é o Vasco da Gama, no Cuéllar. E uma coisa importante, ele quer voltar para o Brasil, tá? Essa é uma informação, ele quer voltar para o Brasil. O Vasco esteve muito próximo de contratá-lo antes do Mundial. Isso é uma notícia do Gol, tá? Do site Gol, eles que falaram disso, que ele chegou a falar que ia reduzir o salário dele para voltar para o Brasil, topou jogar no Vasco, mas aí o Al-Ahly falou, não, vamos esperar o Mundial. E acabou sendo um problema. Por quê? Porque ele foi muito bem no Mundial e abriu os olhos de todo mundo. O Internacional tá querendo, o Vasco tá querendo e mais alguns times, algumas equipes do Brasil. Só que eu acho que agora vai ser voltado, depois da contratação agora do Capasso, todos os esforços para trazer o Cuéllar para agora, para o Vasco da Gama, para resolver entre aspas, essa dúvida aí do Barbieri, que aí jogaria Cuéllar e Jair. Tudo bem, é uma contratação difícil, ele é um jogador caro, mas ele já topou baixar o salário e vir para o Brasil. Inclusive, ele deu uma entrevista, isso aí é só você procurar no YouTube, falando isso. Ele falou, cara, eu agradeço demais o Brasil que me colocou no radar para ganhar dinheiro, etc, etc, e eu voltaria correndo para o Brasil. Então, seria uma contratação para mim que deixaria o Vasco da Gama aí, ó, não sei não. O que você acha, Edmundo? Bom, Gui, eu acho que o Cuéllar é um ótimo jogador, né? Não à toa jogou bem com a camisa do Flamengo, não à toa foi contratado pelo time da Arábia, que acabou de ser vice-campeão do mundo. Ele, claro que tem o seu talento, o seu valor. Mas eu não gosto dessas especulações pós-derrota, porque antes da derrota, né, depois de 2 vitórias, quando o Vasco ganhou bem 2 equipes fracas, né, eu diria, sem diminuir ninguém, mas 2 equipes do futebol carioca, né, em sequência, venceu a Portuguesa e o Nova Iguaçu, ninguém falava nada. Tá ótimo, tá tudo bem. Pô, ótimo Lucas Piton, ótimo Jair, ótimo Pedro Raul, enfim, que fez seus primeiros 2 gols quando atuou em São Januário. Aí vem a derrota e começam as especulações de novas contratações, e acho que o torcedor do Vasco tem que sonhar mesmo em ter um time cada
cada dia mais forte. Mas, cara, isso se acontecer, vai ser na metade do ano. Porque a janela está fechada. Não, acho que para lá não, hein? Conferências internacionais. Enfim, que não esteja. A gente tem que trabalhar com o material humano que tem na mão. E eu, depois do que vi, vieram essas 2 vitórias e o jogo de ontem. Era o grande teste. O grande teste do time do Barbieri. O Vasco foi muito bem. O Vasco jogou de igual para igual com o Fluminense, que já vem sendo treinado há muito tempo. A minha expectativa é que essa evolução seja constante. Talvez até os resultados não. Por exemplo, não ganhe os clássicos e talvez não classifique, mas se ganhar os clássicos e se classificar, é um time numa crescente muito grande para mim, independente se chegar alguém ou não. Tá aí, né? O Edmundo comentou um pouco mais sobre, de uma maneira geral, né, que ele não gosta dessas especulações depois de uma derrota, mas eu acho que não é por aí não. Acho que o Vasco tá sim falando de reforço. O próprio Paulo Brax fala que vai chegar jogadores, que até abril o Vasco vai estar com o elenco pronto. Então a ideia de chegar reforços, mesmo ganhando ou perdendo, ela tá acontecendo o trabalho. O próprio Barbieri falou que tá conversando, né, com o Brax, com o Abel e com a 777 para trazer jogadores, para trazer mais opções. Esse não é o ponto, família vascaína, até porque o Vasco necessita desse jogador, né? Como eu falei aqui, o Rodrigo mostra potencial, o De Luca eu quero aguardar mais um pouco, então seria interessante sim trazer um parceiro aí à altura ali do Jair, mas com mais características de marcação, porque a gente pode falar que o Marlon Gomes e o Jair é uma dupla interessante, show de bola, também acho, mas é uma dupla que a característica mais evidente aí dessa dupla é a qualidade técnica, é a bola no pé, não é uma característica de mais marcação, então seria interessante você ter um jogador mais pesado, de mais qualidade, que também marque bem, e aí o Cuejá é uma opção, família vascaína. Dentro disso, queria trazer aqui essa declaração do Cuejá, né, que falou que nunca jogaria no Vasco. Liga só. O Gregory Jorge fez uma pergunta, tá vendo? Não é superchat. Você jogaria no Vasco? Não. Ok. Vamos para a próxima. Vai lá, pessoal que tá mandando pergunta pelo Facebook, eu vou ler só as que tiverem lá no nosso canal no YouTube. Já falei para você. A gente já tá na metade pro final. Já sabe que, né, uma horinha ali, no máximo, vão estourando. Cara, só uma coisinha. Eu acho que vai repercutir um pouco nessa pergunta aí, porque na época eu falava que poderia assinar um contrato vitalício se o Flamengo oferecesse para mim, né? O problema é que muita gente não sabe que o Flamengo nunca ofereceu para mim o contrato vitalício. E nesse sentido, nessa pergunta aí, certeza que eu não jogaria no Vasco. Tá aí, família. E aí, se você tivesse a caneta na mão depois de uma declaração, claro, isso aí tem muito tempo, traria o Cuejá? Eu, quando trouxe esse vídeo aqui, um tempo atrás, eu falei que não traria de jeito nenhum depois de uma declaração dessa. Mas meu primo estava até comentando comigo, eu não consegui ver o jogo, né, do Flamengo, e ele falou que o Cuejá jogou muita bola, saindo jogando, desarmando, e que cairia como uma luva no clube de regatas aí, Vasco da Gama, uma dupla com Cuejá e Jair. Cara, eu sinceramente fico muito na dúvida porque eu não gosto dessas declarações, eu acho uma falta de respeito tremenda, né? O mundo dá voltas, e aí ele parece que fecha uma porta, nunca jogaria no Vasco. Eu não gosto, cara, sinceramente não gosto, mesmo sendo um jogador aí tecnicamente, né, acima da média ali pra função, pra posição, e ainda mais tem essas questões de salário e tudo mais. Eu acho que poderia correr mais atrás aí de uma outra opção pra jogar ali do lado do Jair, pelo menos é a minha maneira de pensar. Quero saber o que você acha, família vascaína. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.